Estamos aqui com o Sandro Silva, sócio fundador da Millennium Network, que é um cliente de Portugal Vilela. Eu sou Bernardo Portugal, também sócio fundador do escritório. E a gente tem a oportunidade de conversar com o Sandro aqui hoje, que ele vai contar um pouco de como ele conheceu, né, o escritório e de como a gente ajudou, né, a Millennium a chegar na transação, né, de venda total da empresa já faz algum tempo, né, Sandro? Queria primeiro te agradecer de estar aqui com a gente, que você contasse um pouco dessa experiência. Obrigado, Bernardo. É um prazer estar aqui falando de mim e da minha história, né, como empreendedor, como executivo. Eu sou nascido, criado em São Paulo, sou administrador por essência. Então hoje eu falo, né, nos podcasts, nas conversas, que hoje tem tanta nomenclatura para as funções no mundo dos negócios, e eu falo, eu sou administrador, eu tenho CRA e falo isso com orgulho, né? Então, começamos a empresa lá em 93, a Millennium Network é uma empresa de software de gestão, nasceu desenvolvendo soluções para a indústria da moda, e nessa jornada de mais de 30 anos, obviamente, a gente foi acompanhando o dinamismo do mercado, deixamos de ser uma solução só para o mercado de confecção, de moda, passamos a atingir outros mercados. E o que fez a Millennium realmente dar o pulo do gato, vamos dizer assim, foi a gente entrar no e-commerce. Mas quando a gente fala hoje em e-commerce, na questão da omnicanalidade, omnichannel, começou lá com a loja virtual, né? Todo mundo falava de loja virtual, que o mundo estava de olho na Amazon, que era um case, mas todo mundo comprava, né, na Amazon. Vocês foram pioneiros nisso, né? Desenvolveram isso mais rápido que os grandes ERPs, né? Sim. Por ser uma empresa, né, em crescimento, a gente conseguiu ter essa agilidade, né, que o mercado exige. Então, quando a gente falava lá nos anos 2000, até um pouquinho antes, a gente falava de loja virtual, né? Eu falava, não, mas a Amazon vende CD e livro, é fácil comprar. Eu quero ver você vender um vestido, uma moda para uma mulher que gosta de ver o caimento, que gosta de experimentar, de fazer tudo isso. E a gente comprou essa ideia junto com os nossos clientes da base ali, e a gente conseguiu crescer bastante, nos tornando uma referência, né? A gente nunca fala que é o melhor, isso não é o fato, mas a gente sempre se posicionou como uma solução preferida dos operadores. Mas aí vocês começaram a incomodar os grandes, né? Porque vocês começaram a vender para clientes de porte e que os ERPs, aí que gerou essa evidência de atratividade. Exatamente. Quando a gente falava da solução do software, a gente sempre teve uma palavra muito presente nos nossos negócios, nas nossas conversas, que era a flexibilidade. Porque software, você desenvolver software, se você não tiver flexibilidade de a cada projeto você abraçar aquela causa, você desenvolver, você ter a flexibilidade de poder personalizar a solução, coisa que os grandes já não têm essa velocidade, essa condição de personalizar um projeto. Então, a palavra flexibilidade sempre foi muito presente para nós. E você tocou num ponto interessante, falando de uma jornada de 30 anos, né, que hoje está na moda, aí, você criar uma empresa já pensando em vendê-la, né? E eu lembro da gente trocando ideia de como é um processo de maturação, né? Como que você vê isso e conectando isso com a história da Millennium? Hoje em dia a gente fala muito das startups, né? Não só de startups, mas pequenas e médias empresas. E quando eu conto essa jornada de 30 anos, né? As pessoas me perguntam, poxa, mas qual que é o segredo, né? O que você fez, né, para que isso acontecesse? Porque eu estou criando uma empresa, eu estou montando isso, já tenho meu sócio, estou fazendo isso e aquilo, e eu quero ser vendido, é minha vontade. Então, assim, a recomendação que eu falo para esse jovem empresário, jovem empreendedor, às vezes não só de idade, mas jovem no mercado, no empreendedorismo, ele tem que fazer o negócio dele para ele, da melhor forma possível, com eficiência, ganhar dinheiro, né? Fazer o negócio acontecer. A venda, ou a fusão, ou até um IPO é consequência do sucesso do negócio. E hoje a gente fala muito dos jovens, né? Que são ansiosos hoje em dia cada vez mais, né? Eu tenho 2 filhos jovens que vivem essa ansiedade constante, incontida, falar isso para o empresário também. Calma,
calma, faça o negócio acontecer para depois pensar numa fusão, no M&A ou até no IPO. Sandro, agora eu queria que você comentasse como que foi, né, depois dessa evolução toda, de onde surgiu a ideia de pensar em vender a empresa, né? Vocês foram procurados, isso partiu de uma decisão estratégica de vocês e quais foram os pontos que foram sendo evoluídos até chegar na decisão de contratar um advisor jurídico como a gente? Bom, essa história eu conto ela às vezes assim com muito orgulho, né? Porque é uma jornada que ela deu tudo muito certo, porque nós procuramos fazer as coisas certas, né? Então, voltando um pouquinho lá atrás, no primeiro momento a Millennium era uma empresa minha e do Fábio, meu irmão, meu sócio, começamos lá em 93 e a virada ali do milênio, dos anos 2000, a gente precisava fazer uma revolução tecnológica no produto, né? E a gente não tinha pessoas dentro da estrutura da Millennium, uma empresa pequena, com sonhos, com vontade. Até então ninguém se falava em M&A, longe disso, a gente queria fazer a coisa acontecer de fato. Nós procuramos no mercado, através de amigos e consultores na época, e chegamos até uma fábrica de software, uma software house, que tinham 2 sócios. E a gente contratou inicialmente essa empresa para que ela fizesse a transcrição de um produto que era no ambiente DOS ainda, da época, para o ambiente Windows, já cliente-servidor e tudo mais. E fizemos um contrato de 9 meses, lembro bem todas as cláusulas ali, um contrato de 9 meses para que eles fizessem esse desenvolvimento. Ao longo dessa jornada, quando terminamos esse período, identificamos que a gente tinha uma sinergia muito grande e quando a gente fala, né, Bernardo, assim, em termos de acordo de sócios, que é uma especialidade que vocês têm aqui no escritório, que nos trouxe aqui, a gente vai falar um pouquinho disso também, a gente tinha 2 sócios, eu e meu irmão, e 2 sócios chegando, né, com uma cultura diferente. Só que nesse momento a gente falou, poxa, não tem sentido ficar 2 empresas, uma prestando serviço, porque esse negócio vai longe. Já foi a primeira fusão que vocês fizeram. Exatamente. Então, foi feita uma fusão. Eu lembro conversando com o Fábio, cara, mas isso aqui é o nosso negócio, como é que a gente vai dar participação para sócios que a gente conhece há 9 meses, né? Não é aquela coisa assim, de conhecimento, mas a gente acreditou que isso seria bom para os 2 lados. E foi o primeiro movimento nosso de uma fusão de fato. Então a gente trouxe... Para permitir esse crescimento e esse olhar de futuro que vocês estavam construindo. Exatamente. O que eles tinham, a gente não tinha dentro de casa. E aí o mais curioso e mais relevante aqui, cada um dos sócios tinha um perfil diferente. Então não teve overlap de funções, discussões, mas eu sou comercial, você também, e agora quem que assume? Então, eu com esse perfil administrador, financeiro, cuidava de toda a parte de pessoas, RH. O Fábio, que era programador até então no ambiente DOS, passou a ser o cara da operação, então grandes áreas como suporte e implantação, grandes equipes. Gustavo e Rodrigo, que chegaram no negócio com essa fusão, eles eram o Rodrigo comercial e marketing e o Gustavo era o cara do desenvolvimento, do P&D, da inovação. Então, sem perceber, vocês estavam construindo a governança dessa empresa que ia crescer. Que isso é um tema fundamental, né, para poder dar passos maiores. Né? Exatamente. Então, assim, isso já começou certo, porque poderia ter vários problemas aí de um desentendimento, né? E quando começou o ramp-up de desenvolvimento, como você estava falando mais cedo, aí vocês já começaram a incomodar os players e aí já começaram a bater na sua porta. Né? Sim, a gente começou, quando a gente entrou pesado na parte das lojas virtuais, do comércio eletrônico, a gente já tinha um RP. E a gente começou a fazer os módulos complementares para uma operação de um varejo digital hoje, do Omnichannel, que seria a parte de logística, a parte de workflow, porque para você orquestrar hoje um varejo online, você precisa ter processos. E o sistema precisava ter os processos bem desenhados para atender essa demanda. Então a gente se preparou, fizemos esses módulos adicionais ao ERP que já existia e a gente começou a participar das feiras, dos eventos específicos, não só do setor de moda, de confecção, mas aí sim entrando no mercado de e-commerce, né, o varejo online.
E cada vez que eu estava lá nesses eventos, a gente começou a ser abordado por boutiques de M&A, aí entra os próprios fundos que mandam os seus representantes para visitar, para capturar mesmo essas oportunidades, e também de outros players maiores que tinham interesse em comprar. Fazendo uma sondagem ali. E aí um ponto importante, né? A gente vai chegar lá no final, mas voltando um pouquinho, em 2019, quando nós fizemos o negócio, né, com a Lynx, 10 anos antes, ou seja, em 2009, foi a primeira abordagem nesse sentido. E o que foi importante? Eu não tinha um advisor jurídico na época, a gente não tinha uma estrutura preparada para um M&A. Então, em 2009, quando eu sentei com essa empresa através de uma boutique de M&A, eu vi que eu não estava preparado para essa conversa. E por que você não estava preparado? O que foram os pontos que, né, você colocou ali uma flag vermelha que tinha que sanar antes de voltar a conversar com um possível investidor ou comprador? Sim, primeiro que uma empresa que nasceu, eu sempre falo essa frase, né, assim, é do zero ao M&A, né? A Millennium foi do zero ao M&A. A gente não teve um aporte financeiro até então, né? Só aconteceu isso. Foi bootstrap, como se diz hoje na comunidade startup. Exatamente. Então, nesse momento, eu comecei a receber as requisições, eu preciso saber do teu balanço estruturado, eu preciso saber qual que é o seu EBITDA, qual que é a sua margem para isso, por produto, por isso. E eu olhava, e eu era o administrador financeiro. Eu falava, cara, eu estou muito longe de ter essas respostas. Se tiver uma due diligence, eu não vou passar, que é outro ponto que a gente vai comentar. É um outro ponto. Então eu falei, poxa, mas eu sou o sócio responsável por isso aqui. Então, dessa primeira abordagem em 2009, eu nunca neguei um bate-papo, um café, um almoço ou uma visita até no escritório de um fundo de negócio, de um fundo, uma boutique de M&A. Todos os cartões que eu recebia, na época ainda tinha os cartões, né? Hoje nem tem mais. Todos os cartões que eu recebia, eu fazia questão de conversar com essas pessoas. E ia puxando ali inputs para poder aperfeiçoar o seu negócio. Exatamente. Então eu fazia uma reunião, aí ele falava assim, mas qual que é a sua margem, qual que é o seu market share? Eu não tinha estudo de mercado para saber onde eu estava. Eu falava, não, eu sou bom nisso, tenho esses clientes, mas e o todo? Eu não tinha, era uma empresa, né? Mas nesse cenário de 10 anos que você está falando, mostrando que o M&A, para chegar lá no final, ele passou por diversas etapas de aperfeiçoamento da governança, da contabilidade, do financeiro, né, dos indicadores, para poder você até evidenciar todos os seus atributos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que falar, né, Bernardo, assim, as coisas são reais, comuns, né, para todos nós, empresários e empreendedores. Quando a gente vê muita coisa na internet, no mundo dos negócios, muita falação, vamos dizer assim, a gente tem que olhar para dentro, é o Brasil real. Então, a Millennium era uma empresa que tinha um potencial gigantesco, sem investidor por trás até então, e a gente tinha todos os defeitos que toda empresa tem. A gente tinha os PJs, a gente tinha a empresa pelo simples, para pagar menos imposto, que assim, não é crime isso, mas é uma forma, é uma estruturação. Quando eu comecei a receber as solicitações de um balanço consolidado, os riscos que traz para o negócio na época, hoje já diminuiu os passivos e tal, exatamente isso, eu falei assim, poxa, eu preciso ter gente do meu lado antes de eu ir para uma due diligence, uma pré-due diligence, que aí já entrou o nosso trabalho, né, quando a gente contratou o escritório, para ter essa visão, para falar, tá certo, o caminho que eu estou seguindo é esse, que quando eu sentar de fato, eu preciso estar preparado. E isso foi um diferencial seu, né, como administrador da Millennium, e às vezes a gente fala isso para os clientes, né, e se preparar para uma negociação e para sofrer uma due diligence, porque a due diligence é a diligência jurídica, né, contábil, financeira e técnica, no nosso caso aqui mais a jurídica, ela é um processo chato, burocrático, difícil e meticuloso, né? E você fez esse para casa para sabendo que enfrentar isso. Como que foi essa, você pode recordar a preparação para a due diligence e já a nossa interação quando começamos aí foi quando a gente assinou o primeiro termo de confidencialidade, né? O NDA, e aí começou a troca de informações, né? Perfeito. E aí, 2009,
A gente começou a nossa conversa aqui em 2016. Foram algum tempo antes de preparação, mas dentro das minhas possibilidades ali. Aprendendo com as conversas e arrumando a casa. Mas com a minha visão, sem um advisor jurídico nessa orientação. E aí aquela coisa, você começa a fechar, tinha uma empresa só pelo Simples, falou, vamos consolidar tudo num único CNPJ, vamos arrumar junto ao contador. O papel do contador é muito importante. Hoje os empresários acham que o contador é aquele cara que vem em uma reunião por mês só para mostrar os resultados e apresentar as guias, né? E não é. O contador também tem que ser estratégico, tem que ser um contador que tem essa visão de negócio, é muito importante. E aí a gente começou a estruturar dessa forma, quando em 2016, num evento lá em São Paulo que você esteve palestrando, eu fui justamente pelo tema... Acho que era pela BVCap. Né? A BVCap, exatamente. Foi num hotel lá na Faria Lima. Eu lembro muito bem que eu fui com toda a minha inexperiência ainda no assunto, porque a gente já estava de 2009 a 2016 com muitas conversas, mas eu, junto com os sócios, a gente sentia que ainda não era o momento daquilo. A gente precisava arrumar mais ainda as coisas e crescer faturamento, olhar para a margem EBITDA, porque é um balizador de valuation, né? Que você tem que levar em consideração. Não é assim, eu quero ser vendido por tanto porque eu sou bom, porque eu tenho produto bom. Não. Mas eu me lembro de você falando, eu quero me preparar para, não sei ainda se é venda ou se é investimento, porque o evento era sobre private equity. Ganhar mais dinheiro no negócio. Exatamente. Era para transformar essa empresa num ativo mais valioso e eficiente. Perfeito. Gerando EBITDA para vocês, proprietários, e poderia então atrair um investidor, que seria um fundo, ou até um investidor anjo, mas depois, quem sabe, poderia virar uma venda. Né? Exatamente. Então, naquele evento, eu lembro que ao terminar a sua apresentação, ali no intervalo, eu fui até você, a gente conversou, trocou os cartões e tal. E ali foi aquela coisa assim de ter a confiança, né? Porque assim, a gente não, advogado, né? A gente não contrata um advogado que alguém indicou só porque é mais barato, porque não é isso, é a confiança. Então, eu vi que naquele momento você tinha pleno domínio daquilo que eu precisava trazer para o meu negócio, junto com o sócio. Então, eu sempre por essa questão de confiança que eu tinha entre os sócios. Até esse momento não existia um acordo de sócio. Nós éramos em 4, então poderia ter empate ali numa tomada de decisão. Eram 4 sócios iguais, né? 4 sócios iguais. Então, não tinha aquela assim, se 3 concordaram, ou aquele que não concordou, rodou, vai ser. Não era assim. A gente saía da sala, saía da mesa, pensava, repensava. Enquanto os 4 não tivessem em comum acordo, talvez um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas assim, vamos juntos, a gente não seguia. Então isso é um ponto importante, que mesmo sem estar escrito no papel, tem o processo. Isso é um alinhamento estratégico do pensamento do sócio. Então qualquer empresa que for buscar um sócio investidor, ou uma venda, né, uma captação, ela precisa ter feito esse trabalho prévio de alinhamento do sócio, senão vai dar problema na mesa de negociação, né? Exatamente. Então, vocês viveram isso? Vivemos isso de uma forma muito natural, assim, você está falando, parece que tudo são flores. Não. Deu trabalho. Teve tapa na mesa, teve discussões, você está pensando errado, não é isso, o mercado não prevê isso, enfim. Teve muitas discussões nesse sentido. E depois daquele evento eu comecei a manter contato com você, toda vez que você estava em São Paulo naquela época, sim, né? Morava lá e depois você veio para cá, para Belo Horizonte, a gente sempre mantendo esse contato. E eu sempre falei lá internamente, se um dia a gente for contratar alguém para um processo de M&A, eu falei, a pessoa que eu confio é no escritório, no Dr. Bernardo. E ninguém me questionou isso, falou, Sandro, se você falou... Tá falado. Eu falei, porque ele conhece. Você liderava essa parte. Já era uma coisa que estava na minha mão e deixei aberto para que todos trouxessem, né, outras opções. E foi unânime quando a gente começou as conversas com você junto com os outros sócios, né? Então, só retomando aquele ponto da preparação, né? A gente passou por tudo isso, né? De preparar mesmo a empresa para que inicialmente não fosse vendida, mas que ela fosse uma empresa... porque você podia captar recurso lá na época tinha o Desenvolve São Paulo, que era como se fosse o BNDES estadual, né? Ou uma fundação de amparo à pesquisa, que às vezes tem verbas de fomento, né?
E toda empresa que estiver organizada vai ter mais facilidade para captar recursos também, né, desses que não são recursos não reembolsáveis. Antigamente falava que era fundo perdido, hoje é não reembolsável. Então você tinha essa possibilidade também e estavam olhando todas as frentes. Todas as frentes, né? E aí isso começou a ser mais corriqueiro nas nossas conversas, uma possível transação, seja ela qual fosse. Mas a gente sempre focado em governar melhor o negócio, mitigar os riscos que a gente tem, né? Questões trabalhistas, questões fiscais e tudo mais. E esse processo foi sendo feito. Aí a gente já trocava, a gente já era seu assessor, dava opinião nas minutas, né? Nos documentos, nos termos de confidencialidade que iam sendo firmados, né, com esses interessados, até chegar na Lynx, que manifestou interesse em ter um memorando de entendimento com um prazo, né? Ali o no-shop, que ela ia fazer uma due diligence. Como que foi essa tomada de decisão de aceitar uma oferta que tinha a possibilidade de efetivamente chegar na venda? Então, eu lembro muito bem, né, que quando a gente começou a negociar, vamos dizer assim, com a Lynx, você já estava junto com a gente já tinha uma preparação prévia ali, mas era o negócio da nossa vida, né, das nossas vidas. Era uma equipe hoje, na época, de 170 colaboradores, 170 famílias, além dos 4 sócios. É uma preocupação que eu sempre tive, é muita responsabilidade e a gente tem que fazer tudo isso de uma forma sigilosa, sem poder compartilhar, né? Exato. Do meu lado, a única pessoa que compartilhava isso comigo era a minha mulher, que ela também é administradora, ela passou por isso em grandes corporações, então era o ombro amigo ali que eu tinha para trocar essas ideias, né? Então, eu acho que esse documento, quando a gente começa as discussões, e aí com a ajuda do escritório, a gente chegou num documento que era viável de se assinar, mas com riscos, né? Porque você assina um negócio com multas altas, até pelo valor da transação, né? E ali ia se contratar, a Milênio estava evoluindo, mas tinha uma decisão estratégica de que isso podia mudar a vida de vocês e a Milênio poder continuar no mercado, um filho de vocês que ia para o mundo, né? E nesse momento a negociação do documento envolvia uma compreensão jurídica daquilo que vocês estavam combinando financeiramente, né? Sim, sim. Então esse primeiro documento, né, o MOU, ele trouxe uma segurança para nós. Eu lembro que foram várias rodadas de discussões, encontros nossos, para chegar nesse documento. Que é o roteiro da transação. É o roteiro da transação. E entramos numa fase de due diligence. Porque esse documento traçou um prazo onde os investidores, né, que no caso acabaram sendo compradores, iriam analisar toda a documentação da empresa. E aí começando aquelas reuniões, aí eu acho que já era online, porque todo dia tinha um auditor ou advogado levantando os pontos, né, daquele data room virtual. E você coordenou isso também, que levantou civil, trabalhista, previdenciário, acho que não tinha imobiliário, mas tinha um financeiro fiscal antigo, né? Sim. E aí? E essa parte eu fiquei muito feliz com o resultado, porque como era da minha responsabilidade, a gente já estava desde 2009 ali tratando todos esses assuntos, eu falei, agora é a prova de fogo, né? A gente vai passar por uma due diligence. Por ser a Lynx, na época, ser uma empresa listada, tinha acabado de acontecer na NYSE, em Nova York, né? Então, era uma empresa toda auditada, então não podia ter nada... Muito compliance. E a gente entrou num processo que demorou mais ou menos uns 90 dias, um pouco mais, via KPMG, que é uma auditora, uma empresa das Big Four aí que a gente fala, e fizemos todo esse processo com a tua colaboração, né, do pessoal do escritório. O nosso contador também foi muito participativo nisso. Eu sempre coloco que ele tem uma relevância importante, e aquela ansiedade dos sócios ali de será que vai, se não vai? Porque esse ponto é importante a gente dizer, a auditoria, né, do ponto de vista do comprador, é para achar pelo em ovo, para levantar todos os pontos de riscos e que poderão ser deduzidos do preço e serão objeto de cláusula no contrato de compra e venda, que a gente chama de declarações e garantias, onde vai se falar exatamente de cada área o que está ressalvado como obrigação do vendedor, né, para ficar ali no passado.
E aí, fechando isso, a gente entrou já, né, enquanto terminava, já que durou 90 dias, a gente já em paralelo estava negociando o contrato de compra e venda. No inglês aí, o SPA, né? E isso aí demandou um estresse, vamos dizer, na conversa com o sócio, porque aí estava se falando de fato da entrega das cotas, de um prazo e dos famosos earnouts. Eu quero que você fale dessa parte que aconteceu em paralelo da due diligence. Aí a gente estava em São Paulo e foram horas juntos para chegar nisso aí. Então, depois que a gente já tinha o valuation definido, já estava isso no MOU, fomos para a due diligence. A due diligence demorou aí um pouco mais de 90 dias e fui chamado lá pelo presidente na época da Lynx, e ele falou: Sandro, a gente precisa conversar. E eu não sabia ainda qual era o resultado da KPMG. Por mais que você fique ali 90 dias, você acaba criando um certo vínculo, se almoça junto, mas eles são muito rigorosos, nada vazava, nada foi falado, né? E eu compartilhando essas coisas com você. E aí o Alberto Menache, na época, me chamou: Sandro, a gente precisa conversar. Entrei lá, fui sozinho novamente lá na Lynx, na sala dele, tinha um calhamaço assim de relatórios, de posicionamentos da KPMG, e eu lembro exatamente essa frase: não existe empresa que passa com nota 10. Mas, analisando, ele folheando, assim, analisando tudo que está aqui, vocês estão de parabéns. Eu daria um 8,5, levantou, negócio fechado. Aquilo foi uma sensação de alívio, né, de dever cumprido, porque além de poder dar errado, né, de não acontecer o negócio, era eu ali na minha pele de responsabilidade de controlar, de trazer essa governança. Então foi muito importante. Eu lembro que eu saí de lá feliz da vida para seguir, né? A gente já estava falando um pouco da parte contratual, já tinha uma minuta em mãos. E aí foi essa jornada, né, Bernardo? Você vai lembrar bem, nós ficamos uma semana, de segunda a sexta, a gente chegava lá às 9 horas da manhã e ficava até às 9 da noite, 10 da noite. Depois eu comi uma pizza. Depois eu comi uma pizza, ia jantar, e aí a gente estressou, né? Passou cláusula por cláusula. Eu sempre comento isso até hoje lá com sócios e tudo mais, que você foi a pessoa que olhava vírgula por vírgula, letra por letra, palavra por palavra, porque a importância que aquilo, né, estava na mesa. Eu sei que tem gente que faz até vista grossa pro contrato, porque ele já está pensando no dinheiro que ele vai receber, né? E tem casos de insucesso no pós-deal. A gente vai falar sobre isso. Né, naquela questão dos earnouts não serem cumpridos porque uma cláusula foi mal negociada, ou negociada em prol do comprador, e os vendedores ficam de mãos atadas para resolver isso. Vencida a preocupação das garantias, né, e dos riscos desses passivos, o ponto-chave foram os earnouts, que é esse preço diferido, né? Porque aí, eu lembro, envolvia o seu sócio Rodrigo, que era do comercial, e ele muito preocupado justamente porque tinham metas que ele acreditava, mas que tinham o desafio de serem desafiadoras, mas factíveis, ou seja, ele acreditava no mercado, mas e se o Copom mudasse o juro, ou tivesse uma guerra, ou a inflação subisse, isso podia afetar, né, o mercado aí dos ERPs, no caso da moda, as vendas de varejo, e afetar vocês. Então, tinha que encontrar um equilíbrio desse comprador interessado em fazer um evento, né, de liquidez importante até para anunciar na bolsa, e vocês preocupados em receber o preço ali condicionado, né? Lembra dessa parte? Eu lembro bem, e durante essa semana que nós ficamos lá, praticamente 12 horas, negociando linha por linha do contrato, eu lembro que a gente saía de lá até comentando e nos preparando psicologicamente para o dia seguinte, né? Era um escritório lá da KPMG, também da área jurídica, que assessorou o comprador, e a gente tinha muitas dúvidas, né? Então, assim, a gente foi ali, eu e você especificamente, incansáveis, né, nessa questão, porque era um negócio das nossas vidas. E muitas vezes as pessoas acham que fechou o preço, o prazo, que já está fechado, e o contrato é um detalhe, mas na verdade é uma negociação jurídica complexa, porque cada cláusula tem ali uma pegadinha, tem uma palavra, um não, um se, né, um contudo todavia,
que muda o sentido, né? Então, se não fizer uma leitura cuidadosa... E a responsabilidade nossa, né, era muito grande, e eu saía de lá, te deixava no hotel e eu ficava mandando áudios, porque estava todo mundo do outro lado, né, os sócios do outro lado desesperados com a situação. E ainda bem que já tinha o WhatsApp, né, que eu ficava mandando os áudios, assim, eu tenho tudo isso gravado hoje porque é uma história, né, que nós vivemos que é sensacional. Então a preocupação era realmente de alcançar esses earnouts. E eu lembro muito bem que quando a gente, nesse dia que o Alberto me chamou, ele falou: Sandro, então não tem nenhuma ressalva, o preço acordado é aquele mesmo, vamos seguir para o contrato e vamos celebrar isso juntos. E eu falei para ele, Alberto, eu vou buscar cada centavo dessa negociação. E nós conseguimos. Nós conseguimos, agora já se passou... você está aqui hoje, inclusive, porque vencido o prazo, né, de recebimento dos earnouts e também da confidencialidade para poder falar do deal, né? Então a gente acaba demorando um pouquinho para poder te entrevistar. Foram 4 anos pós-deal, né? Então eu fiquei, da minha carreira, né, 26 anos como empreendedor e depois 4 anos como executivo dentro de uma grande corporação de capital aberto. Então eu aprendi muito com isso. Uma coisa importante também, Bernardo, que se os empresários, empreendedores hoje estão pensando em fazer isso, é olhar muito bem com quem está fazendo o negócio. Porque o comprador foi fundamental também para que a gente aceitasse os desafios. Porque mesmo a gente passando por todas as cláusulas e saindo dali com uma certa segurança jurídica apoiada por tudo que a gente conversou, todo negócio tem risco. Como você falou, pode ser uma inflação, uma superinflação, uma guerra, um problema na empresa, não na nossa vertical ali. E que eu lembro muito bem que o Rodrigo falava assim, não, porque essas cláusulas de earnout foi feita para não pagar. Eu falava, não, mas as nossas vão ser feitas para pagar, você pode ter certeza. Eu me lembro disso porque outro dia usei até um argumento com um cliente, foi conectar, né? Porque como era um player maior e vocês eram de nicho, tinha um earnout que estava vinculado a transformar os seus clientes em clientes da Lynx. E isso precisou ser redigido. Então, isso era jurídico, mas era também técnico-comercial, porque tinha que ter exatamente o termo para depois não haver dúvida do que seria executado. E aí eu lembro que a gente fez até um anexo, né, exemplificando, que é uma técnica, assim, como se fosse, vamos desenhar para ninguém ter dúvida, né? E a gente colocou isso lá no anexo para poder fechar, né? A parte dos clientes, né? A gente chegou lá com 1.200 clientes ativos. Né? Foi uma integração pós-fusão, né? Exatamente. Você não pode anunciar antes, porque tem um NDA e tem tudo. Então você tem que anunciar no dia do fato relevante. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. E aí você tem uma chuva de necessidades depois do anúncio. Né? E foi bacana a sua transação, e particularmente para nós também, aqui do Portugal Vilela, porque como eles eram, a Lynx era listada na Bovespa, hoje B3, e foi fato relevante. Então saiu na Bloomberg, saiu nos principais portais e acabou nos dando a possibilidade de falar mais sobre o tema. Porque normalmente essas transações, como você já disse, são confidenciais e os números não vêm para a mídia, né? Sim, no nosso caso aconteceu, todo mundo ficou sabendo e o pós, né, anúncio foi uma jornada também muito interessante. Eu aprendi demais com tudo isso, né? Até que a gente mantém o contato até hoje com outros negócios, outras coisas, porque, como eu disse lá no começo, é a questão da confiança mesmo. A gente precisa ter um advisor jurídico para essas transações, né? Não, e você está tocando no ponto do pós-transação, quer dizer, você teve a integração comercial de buscar o earnout lá dentro, né, trabalhando como executivo, porque vocês também tinham prazos diferentes, né, porque tem inclusive 2 sócios que ainda estão, né, trabalhando na empresa, mas do nosso ponto de vista, era necessário acompanhar os achados lá das declarações de garantias, porque você recebeu algumas notificações de potencial perda, de ações judiciais, trabalhistas. Como que foi isso e a troca que a gente teve? O comprador foi fundamental. A Lynx foi muito parceira, vamos dizer assim. Comprou a nossa operação, mas em momento algum a gente teve algum litígio nesse processo todo.
E acontece, né? A gente Acontece, sabe. é muito comum. Mas eles foram éticos, né, que você me contou. Sem dúvida. E uma coisa que eu até te falei aí já em algumas conversas, né? Conversando lá depois, agora recentemente, coisa de um ano atrás, a Lynx fez 35 aquisições. Ela era do perfil dela fazer isso, né? E a nossa foi a 30ª. Depois foram mais 5 só. E eles falam que a mais doída, no sentido de ajustes no contrato, negociações e pontos que foram levantados, foi a nossa, de todas. Não com uma coisa ruim, pelo contrário. A gente foi muito rigoroso pelo teu trabalho, pelo trabalho do escritório, porque você sabia das nossas necessidades dos sócios da empresa. E você tinha me avisado que você era um sujeito meticuloso, detalhista. Exatamente. Então, assim, ocorreram outras com sucesso lá também, mas que não teve todo esse envolvimento jurídico. Vem uma minuta, ajusta poucos pontos. Não, e a gente foi, eu lembro que foram vistos todos os detalhes. Pedro, queria que você falasse agora, né? Teve o fechamento, vocês receberam o recurso. Felizmente, né, tem um estresse final lá, a gente venceu qualquer ponto. E agora, queria que você olhasse ali para o empresário que está nos escutando e desse alguma recomendação, sugestão. Sei que hoje você é um consultor, né, você continua nosso cliente, mas está atuando também, ajudando empresários a ter um êxito como o da Milênio, como o do Sandro, do Rodrigo, do Fábio, né, do seu outro sócio. Então, fique à vontade aí para falar desse fecho e de como que você vê essas perspectivas para empresários que queiram também chegar nesse ponto. Sim. Bom, é uma história de sucesso, né? Levando em consideração que nem tudo são flores. Então, foram 10 anos, 2009 a 2019, em preparar o negócio para chegar nesse momento com excelência. Nós fizemos todo o possível, enquanto voo solo ali, né, entre os sócios, dentro da nossa visão. Lógico, cada diretor tinha a sua participação nas áreas de atuação. E aí, com a chegada do escritório, a gente conseguiu fechar essas pontas, né, essas caixinhas aí que estavam abertas ao longo dessa jornada, para assinar um contrato e ter segurança, sabendo que mesmo assim existem riscos, qualquer negócio tem risco, e a gente sabia que a gente acreditava muito no potencial que nos fez chegar até ali, que foram 26 anos até o M&A, e que ainda tinha mais 4 anos pós a assinatura do contrato, de muito esforço. E quando a gente deixa de ser empreendedor, onde você toma as decisões, às vezes no corredor, no café, na hora do almoço, e você parte para dentro de uma grande organização, essa mudança de empreendedor para executivo fez com que a gente crescesse muito profissionalmente, e toda a equipe. Então, falar assim, mas você estava preparado para isso? Naquele momento eu tinha sim uma preparação, uma expectativa, e todos, não só os sócios, mas todo o time se preparou cada vez mais no dia a dia, com novos cursos, treinamentos, aprendizados que o dia a dia vai nos dando de estar dentro de uma grande empresa. E vocês 4 tinham uma motivação de perseguir o earn-out que você comentou mais cedo, né? Exatamente. Então a gente não tinha dúvida que a gente ia buscar 100% do negócio, e a gente buscou. Então, eu agradeço também o comprador, né? No caso a Lynx, que nos deu toda essa segurança e nunca foi contra ou trouxe algum complicador no dia a dia. Quando eu falo no Brasil real, né? No dia a dia, nós entramos numa pandemia no meio de tudo isso, né? Então, Bernardo, assim, nós tivemos que rever algumas coisas que foram pactuadas. Nada muito profundo. Esse é um exemplo de uma situação que não estava prevista no não estava prevista, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer. Exatamente. Mas como aconteceu, e era um fato inusitado ali, que ninguém estava preparado para isso,
Sentamos. Vocês precisaram de renegociar, inclusive, a métrica desse preço diferido, né, do earn-out, não foi? Sim, a gente combinou, mas foram ajustes pequenos, porque existia uma pressão. A empresa de capital aberto tem a sua pressão do mercado, né, dos acionistas, então a gente sabia de toda essa necessidade que a gente não teria muita flexibilidade, mas eles foram flexíveis. Agradeço a todos lá que participaram dessas negociações, porque isso foi muito importante. Eu sempre consultando você, me falaram isso, o que você acha? Tá bom ou não tá? Então foi importante também essa assessoria jurídica após o negócio. Sim, na transação essa proximidade. Tinha, né, os pontos ali a serem observados também que envolviam terceiros, que, por exemplo, os colaboradores podiam entrar ou não na justiça. Tinha um crédito tributário, que é uma superveniência ativa que poderia ou não virar resultado para vocês, né? Então, tudo isso a gente acabava fazendo ali respondendo dúvidas, né? Respondendo dúvidas. E aquele valor do negócio que ficou em contingência, sim, ele foi integralmente pago. A gente teve valores muito pequenos comparado a isso de negócios que não deram certo. Que isso é normal no dia a dia. Se não deu certo nesse período que a gente estava lá, a gente sempre teve essa visão. Se tem um cliente que está entrando em litígio porque um projeto não deu certo, é melhor parar e devolver o dinheiro do que você entrar numa outra esfera. Então, como esse dinheiro já tinha sido recebido antes da assinatura, nós tomamos a providência de seguir todo o fluxo dentro de uma grande corporação, de devolver dinheiro descontando do valor de contingência. Mas não foi algo problemático, foi só meramente operacional ali de fazer acontecer. Show de bola. Então a gente recebeu 100% daquilo que estava combinado. Parabéns. Eu queria aproveitar aqui da gente estar se encontrando para te repassar de novo o totem que simbolizou, né, a venda da Millennium para a Lynx, assessorado pelo Portugal Vilela, e aqui para simbolizar esse nosso reencontro. Obrigado. Isso aqui realmente celebra, né? Crava na pedra, que não é na pedra, mas é no couro aqui, ó, muito bonito. Tudo isso que a gente viveu, né, Bernardo? E assim, e não foi um sonho de uma noite de verão, né? Foi um negócio muito sério, com muito envolvimento. Durou uns 9 meses a transação total, não foram foi? Mais ou menos aí, desde as primeiras conversas, dos primeiros documentos, né, que foram acontecendo. Então eu tenho muito orgulho de ter isso. Os outros sócios também receberam, né? Agradeço a gentileza e a forma como que vocês conduziram esse negócio. Porque é muito sensível, você está tratando, não é um negócio, vou vender e comprar empresa, você está tratando das vidas, né? Não só dos sócios, mas com todos os colaboradores. Que isso é muito importante e eu fico muito grato por tudo isso daqui. Obrigado, Sandro. Valeu. Obrigado você, sucesso sempre. Para nós. Continue no escritório prosperando e ajudando as empresas que queiram um serviço de qualidade ou que estão vivendo isso de fato e que ainda precisam de uma orientação para fazer um bom negócio, como nós fizemos. Muito obrigado, Bernardo, e toda a equipe do Portugal Vilela. Valeu.